Aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Sou alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Como cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus no céu, 1000 graus no céu. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, de maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus no céu, 1000 graus no céu. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós cantamos 1000 graus toda vez que nós temos a oportunidade de apresentar pessoas novas na igreja. Isso é motivo de alegria, amém? Quem pode dar um glória a Deus bem forte para o Senhor Jesus? Amém. É isso. Se no céu existe festa, se os anjos fazem festa, por que nós não vamos fazer festa, amém? Então, cada um de vocês que está sendo recebido nessa noite aqui é motivo de muita alegria, de muita festa, principalmente nos céus e principalmente na nossa família da fé aqui em Pirassununga, amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. É uma alegria enorme poder
agregar pessoas, assim como diz a Bíblia lá em Atos, né? Que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Você está sendo acrescentado para produzir muito fruto, para ser membro do corpo de Cristo e não próteses, amém? Glória a Deus, que bom que nós temos mais uma vez a oportunidade de estar agregando pessoas ao Ministério Metodista em Pirassununga. É para nós uma alegria enorme, porque nós sabemos que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, mas aqui estão os ceifeiros que estão dispostos a trabalhar na obra do Senhor, amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que alegria começarmos o nosso culto nessa noite, dessa forma, né? Demonstrando essa alegria ao cantarmos, ao louvarmos a Deus. Estamos de fato, como o Luke disse, felizes, né? Por mais essa oportunidade que temos de receber novos membros, pessoas que já convivem conosco, irmãos que nós já amamos. Muitas vezes tem alguma certa formalidade nisso, mas isso também é importante para que, assim como nós que aqui estamos, vocês também tenham uma ação cada vez mais direta, cada vez mais voltada para a missão. Pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias. Nós vamos fazer uma leitura de um texto que está no livro de Efésios, no seu capítulo 1, dos versículos 15 a 18. Efésios 1, versículo 15 a 18. Uma oração de Paulo pelos crentes. A oração de Paulo fez, né, naquela época pelos crentes em Cristo Jesus e por nós também que aqui estamos hoje. Assim diz a palavra de Deus: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Glória a Deus, amém. Esse texto, ele fala diretamente com cada um de nós. É uma palavra de Cristo para os nossos corações, para que nós tenhamos o desejo de sempre de dar graças por tudo. E é uma palavra também para vocês novos membros que estão se juntando a nós, para que os olhos do coração de vocês também sejam iluminados sempre, e para que a esperança que nós falamos hoje pela manhã, a esperança que nós temos em Cristo, a esperança que nós temos na volta dele, seja também algo relevante nas nossas vidas, algo importante, algo do qual nós nos lembremos a cada manhã. Nós hoje temos um culto de missões, e quando falamos em missões, falamos em sair, em falar, em caminhar. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E quando nós temos um pleno conhecimento de Jesus, o que Ele representa nas nossas vidas, nós não tememos falar dele, nós não tememos sair do nosso lugar e fazer a vontade do Senhor, que é proclamar o seu Evangelho. Paulo aqui, nessa época, fazia o seu papel. Ele intercedia, ele levava a palavra, ele vencia desafios, ele enfrentava seus medos. E assim é a nossa vida, assim é a nossa vida de missão. E essa missão acontece todos os dias, não é algo que tenha uma data marcada, algo que esteja definido para que nós façamos naquele momento. Nós temos atividades na nossa igreja, nós temos responsabilidades, nós temos datas, coisas a cumprir, sim. Mas a missão que Cristo nos concedeu, que Ele entregou nas nossas mãos, é uma missão que deve ser realizada todos os dias. Então a preparação que temos, a busca que temos por Jesus, ela deve ser constante, para que no nosso dia a dia nós possamos reconhecer a missão nas nossas mãos. Então, para que cada um de nós que vamos iniciar um novo ano,
nós tenhamos sim a esperança que deve estar nos nossos corações, principalmente nesse momento em que celebraremos o Natal, em que lembramos da esperança que havia no povo antes da vinda de Jesus, e que nós nos lembramos agora nesse período. Mas muito mais uma esperança de que esse mesmo Cristo voltará, e Ele vai nos buscar. E como o pastor comentou durante esses dias, durante o culto na sexta-feira, para que o nosso nome esteja escrito lá, Ele não se esqueça de nós, a missão está nas nossas mãos, para que Ele um dia possa reconhecer aquilo que fizemos. Claro que nossos pecados serão lembrados, por aquilo que falhamos, por aquilo que deixamos de fazer, por aquilo que deixamos de confessar, mas certamente Deus vai se lembrar de nós, se fizermos aquilo em nome de Jesus. Tudo o que fizermos em nome de Jesus, não para a nossa glória, mas para a glória dEle, para que então nesse dia nós possamos ser reconhecidos pelo Pai. Essa é a nossa missão, irmãos, ela está nas nossas mãos todos os dias, e que nessa esperança que nós temos nesse período, nós possamos juntar todo esse desejo de fazer a obra do Senhor, esperando pela volta dEle. Amém? Glória a Deus. Que nesse momento nós possamos então entregar a nossa vida mais uma vez na presença dEle, porque todas as vezes que aqui estamos procurando trazer o melhor de nós, infelizmente nós trazemos também algo que não é bom, algo que machuca o nosso coração, algo que entristece a nós mesmos e que certamente entristece a Deus. Mas nós não queremos prestar um culto a Ele maculados. Nós precisamos estar limpos na Sua presença. Por isso, a cada momento nós confessamos a Ele os nossos pecados, nós pedimos para que Ele possa ter amor e misericórdia contínua sobre as nossas vidas, e para que Ele continue olhando para aquilo que nós temos de bom, e que em nome de Jesus nós possamos deixar lá fora aquilo que não é bom, aquilo que não nos pertence, que Ele possa cuidar de nós. Tome esse momento agora, meu irmão, da maneira como você quiser, da maneira como você se sentir mais livre. Se você quiser se levantar, se você quiser ficar sentado, ajoelhado, se você quiser caminhar pela igreja, se você quiser erguer sua voz, os seus braços, agora é você e Jesus. Não há mais ninguém aqui agora com quem você precise falar, só com Ele. Entregue sua vida nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui, ó Deus, entregando as nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos, Pai. Te pedindo perdão por aquilo que temos falhado contigo, Senhor. Pelos momentos em que temos deixado a nossa mente, a nossa força, os nossos desejos, que eles fossem maiores do que o nosso desejo, ó Deus, de falar contigo, de te buscar, de entregar os momentos de dificuldade nas Tuas mãos e não querer fazer, ó Deus, de uma maneira que nós entendemos que é a melhor. Porque aí as coisas não funcionam, elas não dão certo, e a gente se entristece e reconhece que falhamos na dependência que temos de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor permite que nós nos arrependamos dos nossos erros, Senhor, e que a cada momento que aqui estamos, a cada nova oportunidade, nós possamos assim olhar para o Senhor com alegria no nosso coração, com adoração, ó Deus, com louvor, sabendo, Senhor, que o Senhor está falando conosco, que o Senhor está olhando para nós, para que não nos envergonhemos, ó Pai, mas que saibamos que estamos limpos, ó Deus, na Tua presença, purificados, ó Deus, pelo Teu perdão, pelo Teu amor. Que cada um de nós que aqui está, ó Pai, possa ter nesse momento um momento de encontro, Senhor, um momento de estar próximo de Ti, um momento único, Pai. Que realmente nós possamos sentir que aqui, nesse momento, estamos só nós e o Senhor.
nada vem interferir nem atrapalhar. O inimigo tenta, Pai, ele tenta nos tirar da Tua presença, mas, ó Deus, em nome de Jesus, esse nome tão poderoso, Deus, em nome de Jesus, ele não terá vitória, Pai, sobre as nossas vidas, porque nossas vidas pertencem ao Senhor. Não importa aquilo que façamos, não importa aquilo que venha querer nos atrapalhar e que nos entristeça, Pai, em nome de Jesus, que volte ao nosso coração sempre o primeiro amor, ó Pai, aquele que nos faz sentir Tua presença e nos sentir alegres, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, sabendo que o Senhor cuida de nós apesar dos nossos erros, apesar de quem somos. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Ouve a oração dos Teus filhos, ó Pai, recebe no Teu trono agora o nosso pedido de perdão e o nosso pedido, ó Deus, para que o Senhor receba este culto com todo o nosso amor, nosso louvor e nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos, limpos que estamos na presença do Senhor aqui agora, colocar para Ele o melhor que temos de nós, as nossas vozes. Eu sei que cada um aqui muitas vezes pode pensar assim: eu não canto bem, a minha voz não é bonita, mas as nossas também não são. Elas são só um pouquinho melhoradas porque a gente ensaia muito. Mas nesse momento não é isso que Deus quer ouvir de nós. Não é saber se a nossa voz é bonita ou não, mas Ele quer saber se a gente quer realmente estar perto dEle. E para estar perto do Senhor, você só precisa louvar, você só precisa adorar. Então use a sua voz nesse momento, que é isso que nós temos de melhor agora para oferecer a Deus. Perto eu quero estar de Ti, Senhor. Perto nós queremos estar do Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, entregue ao Senhor nesse momento. Quero Te ofertar. Sabemos que é pouco, mas entregue o seu melhor. Mas ainda é pouco. Você erga a sua voz agora, cante ao Senhor. Aleluia. Se comparado ao que ganhei, sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus, Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. tudo que há em mim,
te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Ó Deus, teu povo declara que não importam as circunstâncias, Pai, que não importa o que acontecer na nossa vida, nós continuaremos te louvando, te adorando, Pai. Que seja isso uma verdade em nosso meio, Deus. Que não seja algo, ó Deus, dito apenas na nossa boca, mas que em nome de Jesus, Pai, saia do nosso coração, aleluia, Deus. Para que nós possamos realmente como igreja, Deus, te adorar, te buscar a tua face, Senhor Deus, para que haja crescimento, ó Pai, no nosso meio, crescimento espiritual, Pai, crescimento, ó Deus, daqueles que buscam estar próximos de ti, que tem o desejo, ó Deus, de se lançar nesse mundo, Pai, para fazer a tua obra, Pai, para lançar as nossas redes, Deus, como o Senhor nos mandou, para que nós possamos alcançar aqueles que estão lá fora, Pai. Lá é a nossa missão. Aqui, ó Deus, nós nos reunimos para te adorar e te louvar, porque tudo aqui colabora para isso, Pai. Mas nós queremos te adorar e te louvar lá fora, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, naquilo que sai da nossa boca. A nossa adoração, ó Deus, precisa ser da nossa vida constante, Pai. Recebe, ó Deus, o louvor dos teus filhos, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, Pai. Nosso Deus é Poderoso pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. nosso Deus é poderoso pra mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso pra fazer
você crê que Ele é possível mudar o que você precisa, aquilo que está afligindo a sua vida. Creia na palavra de Deus, entregue a sua vida a Ele. Só isso pode mudar situações que precisam e parecem ser impossíveis. Oh Deus, confiamos na Tua palavra, Deus. Aleluia, Jesus. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Obrigado, Pai. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, Creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Amém. Aleluia. Quem crê que tudo é possível, aquele que crê, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem assentar. Graça e paz, irmãos. Eu já estou no ministério pastoral há algumas décadas. O que eu tenho de história, o que eu já vivi, o que eu já vi, já presenciei, já escutei, olha, dá para escrever um livro, um volume enorme. Um dia, um irmão amado me procurou e falou para mim o seguinte: pastor, eu não quero vir mais na escola dominical. Eu fiz, mas meu amado, por que você não quer vir mais na escola dominical? Isso é importante aqui, precisamos estudar a palavra. Ele falou assim: sabe o que é, pastor? Vocês só estudam a Bíblia, só falam de Jesus. Vocês não falam outra coisa. Eu falei, irmão, então acho que realmente você não poderá vir mais, porque nós não vamos abrir mão de falar da palavra e não vamos parar de exaltar o nome de Jesus, porque este é o nosso alvo. Amém? Você vai entender por quê. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu quero ler do 25 até o 32. Evangelho de Lucas, capítulo 2, 25 a 32. Quem esteve na escola dominical teve a oportunidade, de ouvir a respeito deste texto. Diz assim a palavra: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Oremos. Nós lemos a tua palavra, Deus, e nós precisamos da unção do Senhor. Estas palavras só terão sentido, Deus, se o teu Espírito ministrar nos corações. O teu Espírito tem o poder de convencer o coração do pecado, do juízo e da justiça. O teu Espírito é suficiente para derramar amor nos corações,
para tirar toda a resistência contra a tua palavra, toda a incredulidade. Só o teu Espírito pode tornar o coração sensível. Por isso, Espírito de Deus, eu peço que tu agora visite cada coração. Esse é um tempo que nós propusemos compartilhar da palavra, que o Senhor possa nos dar sabedoria, tanto para falar como para ouvir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje é culto de missões. Nós já ouvimos bastante sobre missões. Os irmãos já se posicionaram com muita sabedoria sobre missões. O quarto domingo, todo quarto domingo fazemos isso, né, com o propósito de chamar a atenção para a nossa responsabilidade missionária. Mas especificamente o quarto domingo de novembro se comemora o primeiro domingo do Advento. E quando nós falamos do Advento, nós parece que vemos este período do ano como sendo um momento diferente. Mesmo que todos os anos sejam as mesmas coisas, mesmo que todo ano passa tão rápido, aquela loucura para chegar o Natal. Lá na minha terra, acostumam sacrificar a pobre coitada da leitoa. Então você imagina, quando chega esse período, as leitoas já ficam desesperadas, querendo vazar, como diria meus filhos. E aí aquela ideia de querer comprar roupa, de querer fazer comida, de querer... Eu quero dizer para vocês que eu acho isso fantástico. Não acho necessário, mas acho isso fantástico. Agregar as famílias, né? E conversar, dar boas risadas. Que coisa boa, não tem nada errado nisso. Mas isso não deve ser a razão do Advento para nós. Até porque passa tão rápido. E quando chega o dia 26, o que sobra às vezes... panela suja, cansaço, e a gente vai ter que pegar tudo de novo. Sabe aquelas formas que assou lá no forno e no outro dia sobra limpinha, né? Então, é tudo que sobra depois. Mas não deixe de celebrar o Natal, é muito gostoso, né? Se puder agregar pessoas, né? O ano passado eu tive o privilégio de estar na casa do irmão Siqueira. Glória a Deus, que coisa boa. Nem sempre dá certo de ir para a casa da minha mãe, né? Reunir com os meus irmãos. E hoje também o tempo está tão diferente, porque os meus filhos nem sempre dá certo de reunir, porque são casados e vai para a casa da sogra, sabe aquela coisa toda, né? Eu vou para Minas, se não combinar com antecedência, também chega lá, um tem a responsabilidade com a sogra, outro tem responsabilidade, e aí, enfim, a gente acaba ficando sozinho. Eu digo que por longos anos eu passei o Natal e o passagem de ano sozinho. Então, eu quero incentivar você a fazer deste momento um tempo de comunhão, permitir que o Espírito de Deus traga a revelação para a tua vida, né, para a tua casa, traga bênçãos, que o tempo de Natal seja assim um momento de expectativa mesmo. Obrigado, minha irmã. Um tempo de expectativa na qual o Espírito Santo possa revelar coisas novas nesses dias de Advento. E que bom também que nesse dia nós podemos receber pessoas à comunhão da igreja. Fico muito feliz, eu louvo a Deus pela disposição dos irmãos, né, porque está caminhando com a gente, né? E agora o propósito de somar forças, poder usar essas pessoas para nos auxiliar no trabalho. Estava vendo aqui as nossas duas meninas lindas, né? Que coisa boa, fiquei feliz, eu cantei até com mais alegria ver as meninas cantando, que coisa boa. Sabe, nós precisamos fazer isso. Eu penso que a Sueli cantou até com mais gosto, porque afinal de contas, não é mais concorrer com o Lu, porque é impossível. Aí se junta uma mulherada aqui, pelo menos, sei lá, sabe, fica mais... Que coisa boa, graças a Deus. E veja, como que a gente poderia refletir nesses temas, ou nesses acontecimentos, com base nesta palavra de Simeão? Na escola dominical hoje, a Suelen fez um estudo com base, logicamente que ela aprofundou e trouxe muito mais conhecimento. O que eu quero é usar esse texto e trabalhar algumas considerações para a nossa edificação. E eu espero que o Espírito de Deus nos capacite a pensar e refletir de forma que gere vida
nas nossas vidas neste momento de reflexão. O texto ele fala de um homem chamado Simeão que era justo e íntegro. Quando falamos de ser alguém justo e íntegro, eu acostumo dizer que há coisas em nós que não deveria nos assustar. Eu ouvi no Jornal Nacional, porque já faz tempo que eu vi isso, noticiando que um camarada achou uma carteira cheia de dinheiro e devolveu para o dono. E aquilo virou notícia. E eu, quando ouvi essa notícia, eu fiquei pensando, gente, o que deveria ser a coisa mais natural do mundo? Ué, se você achou uma coisa que não é seu, o mínimo que você pode fazer é devolver para a pessoa. Não existe valor. Não, mas saiu em rede nacional. Olha, o fulano achou a carteira com dinheiro e devolveu sem tirar, tem um detalhe, sem tirar nenhum dinheiro. Então, quando falamos de alguém que é justo e íntegro, parece que nós falamos, nossa, mas isso deveria ser ou deve ser para nós uma coisa muito natural. Nós devemos agir com integridade e com justiça. Mas a gente vive num mundo onde roubar, onde já está sendo comum, mentir está sendo comum, é meio de vida. Como ser justo e íntegro num ambiente assim? E talvez nós também podemos até pensar que tudo isso acontece porque nossos tempos modernos são assim. Eu quero compartilhar com vocês dizendo o seguinte, que o tempo em que Simeão viveu era um tempo semelhante ao nosso. Um tempo de bastante crise, não só na política, na economia, mas também na religião. Estava Simeão num ambiente que também não era muito diferente do profeta Isaías, 600 anos aproximadamente antes, que ele, ao se deparar com o Senhor, ele diz, ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor. E eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Então, o pecado sempre esteve presente na vida das pessoas, sempre foi um desastre na vida das famílias, na vida do indivíduo, na vida da igreja. E Simeão vivia esse tempo. A Palestina fora dominada pelos romanos, ela estava sob o domínio dos romanos. E veja, o judaísmo, a religião oficial dos judeus, ela estava corrompida, como a gente vê a política nossa aqui, que compra, que negocia, que mente, que inventa alguém para mentir, sabe essas tramóias que a gente vê na nossa política? Por exemplo, a religião dos judeus estava assim. Tanto é que Jesus, ele foi condenado por testemunhas falsas. Arrumaram pessoas que falsamente foram lá e disseram, olha, eu vi, ele falou, e aí condenaram Jesus. Era o contexto religioso que Simeão estava vivendo. E veja, o povo de Israel, eles vinham de um passado com relatos muito desastrosos. Não sei quantos de vocês sabem, mas o povo de Israel foi levado para o exílio, porque chegou assim num estado de corrupção tão grande que Deus decidiu destruir aquele povo. Agora Deus traz esse povo depois de 70 anos. Deus investe nesse povo, Deus cria meios. Aparentemente era para a gente pensar, esse povo deveria, como diria meu pai, se fosse vivo, viu, irmã Luísa, era para esse povo, a partir daquele dia, andar de joelho, né? Não tem jeito de andar sem joelho, mas meu pai tinha mania para andar de joelho, para dizer andar ajoelhado, pelo que Deus fez por ele. Pois é, mas esse povo viveu um tempo de graça e depois afundou de novo. Sabe o que vai acontecer depois do exílio? O povo vai viver, eles viveram aí depois do exílio aproximadamente uns 200 anos. Por 400 anos Deus abandonou esse povo. A gente chama, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós chamamos do período interbíblico. Por 400 anos o povo não ouviu mais a voz de Deus. Não levantou profeta para dizer assim diz o Senhor. 400 anos, pensa nisso. Esse povo caminhou
a ermo. Imagina a saudade que aquele povo não poderia ter de ouvir uma voz, assim diz o Senhor. Agora, depois de 400 anos, com a chegada de Jesus, a religião dos judeus ficou assim, enfurecida. E veja, eles aguardavam o Messias Salvador, mas eles não aceitaram o Messias Salvador quando ele veio. Olha que coisa esquisita. Eles clamaram, mas vamos pensar, voltar à história. O povo judeu, esse mesmo povo, né? Vamos dizer assim, esteve no Egito por 430 anos. E chegou o final dos 400 anos, esse povo passou a viver debaixo de um jugo muito pesado. E esse povo começou a clamar: Deus, do que é feito das tuas promessas? O Senhor esqueceu de nós. E Deus, com um braço forte, levantou Moisés. Moisés foi lá e tirou esse povo e conduziu para um deserto. Mas logo que encontraram um obstáculo, sabe o que o povo começou a falar? Moisés, não tinha cemitério lá no Egito, por isso que você trouxe a gente para morrer no deserto? Logo mais eles começaram a dizer para Moisés o seguinte: mas nós temos uma saudade do Egito. A gente fica lembrando daquelas panelonas de carne, dos repolhos do Egito. E o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Então a história deste povo é marcada por relatos de rebeldia, de descrença. E eu quero dizer para vocês com muita tranquilidade, um povo parecido com a gente. Eles queriam um Salvador, mas eles não queriam um Senhor. Eles queriam um Salvador porque quando a coisa apertasse, pudesse clamar por uma intermediação que viesse como socorro. Mas eles não queriam um Senhor no qual eles pudessem se submeter, se render e obedecer. Apenas Salvador para não precisar sair da zona de conforto. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Isso é aceitar o senhorio de Jesus. E pergunta se as pessoas estão dispostas a aceitar o senhorio. Não, a gente quer Jesus como Salvador. Eu estou doente, eu clamo: Jesus, Senhor, tenha misericórdia. Estou desempregado, Senhor, tenha misericórdia. Mas basta que Deus traga a solução e esquece de Deus. Não tem comprometimento com o Deus que servem. E eles queriam o domínio, o poder, mas eles não queriam a conversão em Cristo Jesus. Tudo que eles queriam era que eles pudessem então ter de volta o domínio da sua cidade, da Palestina, do seu reino. Foi um ambiente conturbado, o ambiente de Simeão. Ele viveu no meio dessa gente de forma justa e íntegra. E veja, ele não viu nos conflitos uma razão para descrer, para deixar a fé, a esperança de que o seu consolo estava na pessoa de Jesus, na pessoa de Deus. Ele poderia ter justificado: Deus, está tão ruim, e a gente está tanto tempo sem ouvir a tua voz, a gente está tão neutro nessas coisas, Deus, eu não acredito em mais nada. Mas ele era justo e íntegro, e essa palavra é para dizer que apesar de todas as circunstâncias, ele continuava temente a Deus. Simeão era crente de verdade. Simeão era um intercessor que aguardava a resposta de Deus. Ele sabia dos problemas, das lutas, da descrença, da angústia do povo. Ele sabia das dores daquela gente, da desesperança daquela gente. E a sua oração era para Deus trazer consolo para o povo, que aquele povo precisava, aquele povo que estava com a alma ferida, sangrando, precisava de um consolo, não precisava só do poder, mas eles precisavam de algo mais. E eu não sei se você concordaria comigo, mas nessa crise política que nós estamos vivendo, onde as pessoas querem o fulano, o beltrano, brigam por isso, querem solução, querem pôr um homem perfeito, justo e íntegro lá no poder, mas para continuar de uma forma justa e injusta, né? Viver a vida em pecado.
Sabe o que é interessante em Simeão? Ele não orava para Deus atender uma necessidade dele, da sua família, mas ele clamava por uma consolação do reino de Israel, para o seu país, para a sua nação. Me parece que isto nos ajuda a pensar na direção da oração que a gente deve fazer. Eu vejo muitas pessoas falando assim: eu votei no fulano porque ele me ajudou a comprar uma casa. Quer dizer, ele foi bom para mim, foi bom para minha família, mas e o outro que não conseguiu comprar? Por isso que se a nossa esperança estiver no homem, nós não vamos encontrar ninguém justo e íntimo que faça aquilo que seja bom para todo mundo. Nossa esperança está em Deus. O que nós temos hoje é uma nação com um povo, um coração sangrando, um coração machucado, e que precisa de algo que esses recursos humanos não podem trazer. Só a graça de Deus, só o Espírito Santo pode trazer o consolo. E é por isso que nós temos uma igreja espalhada por essa nação afora, clamando por um avivamento, falando para Deus assistir a nossa nação, trazer um derramamento de poder, para que as pessoas sejam curadas, restauradas, para que haja perdão para os pecados da nossa nação, para que haja um mover nos quebrantamentos, nos corações, haja quebrantamento. Mais do que ter alguém no poder, nós precisamos de corações rendidos aos pés de Deus. Sabe, nós que professamos a fé em Jesus, precisamos perguntar que tipo de oração que a gente está fazendo. É responsabilidade nossa orar sim pelas nossas autoridades, independente de quem vai estar lá. A minha responsabilidade é orar. Mas é preciso ter certeza de que nós oramos por nossa nação para que Deus traga para o nosso povo um tempo de consolo no qual possa restaurar a esperança. De manhã nós falamos sobre a esperança. O que está faltando para as pessoas, muitas pessoas, é a esperança. Simeão sabia que somente Jesus poderia trazer o consolo para o seu povo, somente. E veja, Simeão tinha uma visão também missionária. É interessante olhar que ele via a necessidade do povo. Ele sabia que a maior necessidade do povo era espiritual. E só é possível a gente fazer missão se nós conseguirmos enxergar a necessidade do outro. Se eu conseguir entender que o problema do outro é um problema no qual eu posso clamar a Deus para vir a solução, então eu começo a fazer missão. Veja, Simeão, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E veja, ele não era um sacerdote, não era ele que ia apresentar Jesus. Jesus foi para apresentá-lo, como a lei ordenava no 8º dia. Mas o Espírito falou para ele ir lá, e foi lá, e ele se deparou e pôde ver Jesus. E ele tomou Jesus no braço. Eu fico imaginando essa cena dele tomar Jesus nos braços, a ponto de poder dizer: Senhor, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a tua salvação. Era a convicção de uma revelação que o Espírito trouxe no coração dele. Apesar de todas as circunstâncias, certamente ele não viu Jesus crescer, mas ele teve pela fé a certeza de um Deus que tomou providência em favor do seu povo. Sabe, e esse é o tempo que nós precisamos buscar a revelação de Deus. O advento é a oportunidade de buscar a revelação, a manifestação de Deus em nossas vidas, para nos ajudar a enxergar, mesmo que eu não veja. Mas eu clamo, eu espero, eu intercedo para que Deus faça isso. Simeão tomou aquela criança no braço e disse: Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo. Ele foi obediente à voz do Espírito Santo. Ele teve a oportunidade de tomar Jesus nos braços, e ele louvou a Deus pela revelação e a oportunidade que ele pôde viver. E agora então ele pode morrer, porque ele viu resposta de Deus em suas orações. Ele diz: os meus olhos viram a tua salvação preparada diante de todos os homens. Eu citei o Antigo e o Novo Testamento para que você pudesse entender que a salvação foi preparada diante das pessoas. O Messias, o Cristo de Deus, ele foi anunciado desde Gênesis 3:5. Ele vem ganhando uma forma, até que chega o profeta Isaías, que o apresenta como um servo sofredor.
aquele que morre por nós, 600 anos antes de Cristo, capítulo 53 de Isaías relata esse Cristo que viria para morrer a minha morte e morrer no meu lugar. É preciso que a gente permita que o Espírito Santo continue a trabalhar a salvação em nós e nos mova a querer compartilhar dessa salvação, ou trabalhar essa salvação dentro da nossa casa, no nosso ciclo de amizade. Tem muita gente dentro das nossas próprias casas que estão caminhando por a eternidade sem Deus. E como é que eu vou fazer missão a partir da minha casa? Eu preciso descobrir, ou saber, ou tomar conhecimento da necessidade dele. E eu começar a interceder, como Simeão fez. Ele orava, ele vivia uma vida justa e íntegra. Sabe qual é o problema da missão? É que às vezes nós queremos convencer as pessoas na palavra, mas esquecemos de viver. Eu já disse isso, eu vou repetir. Quantas pessoas dentro das próprias casas não entrarão na eternidade com Deus, porque aqueles que professavam a fé dentro da sua casa foram um testemunho muito ruim, foram uma desmotivação, foram crentes na igreja e na casa não foi uma inspiração para aquele que dentro da sua própria casa não professava a fé em Jesus. Simeão nos ensina que fazer missão é poder compreender que o outro, a necessidade do outro, e eu querer que ele seja alcançado por uma consolação de Deus. Eu quero concluir esta palavra pensando com vocês em algumas coisas. Primeiro, nosso tempo ele está conturbado como na época de Simeão. E em meio aos conflitos, Simeão buscava a presença de Deus e ele se consagrava. E ele não se intimidava com os conflitos da nação, mas ele se posicionava vivendo uma vida justa e íntegra. Veja, e ele não usou os problemas da nação para se acovardar, mas ele se abriu ao Espírito Santo para que o Espírito pudesse trazer revelação e trouxesse consolo para ele. E ele foi obediente à voz do Espírito, e em meio aos conflitos, ele pôde ver o Senhor. O Senhor falou para ele ir até o templo, e chegou lá e pôde ver o Senhor. E Deus deseja fazer isso conosco, abrir os nossos olhos para que a gente possa ver o Senhor. Sabe por quê? Quem tem a oportunidade de ver o Senhor nunca mais será o mesmo. Se você quiser ver lá a história de Jacó, a partir do dia que ele pôde ver o Senhor, ele diz: a partir daquele dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Simeão tomou Jesus nos braços e ele pôde descansar, porque ele viu Deus se manifestar. Segundo ponto que eu quero mencionar: Simeão era um homem comprometido com Deus. Seu povo estava conformado com a religiosidade quando Jesus chegou, mas ele se colocou como intercessor. E penso que esse é o nosso desafio, a gente buscar o Senhor e nos colocarmos como intercessores, porque as pessoas estão acomodadas na religiosidade e achando que o fato de ser religioso é tudo que Deus quer. As pessoas têm tentado se aprimorar na religiosidade, mas as pessoas não querem ter um encontro com o Senhor, abrir-se ao Espírito Santo de Deus, para que a pessoa de Jesus seja revelada a ele. E só o Espírito pode revelar Jesus nos nossos corações. Num período quando Deus deixou de se manifestar, em que o povo estava apegado à religião, Deus se manifestou a Simeão. Deus se revela àqueles que o buscam. Não importa a circunstância, não importa se na tua casa tem problema, não importa se a cidade tem problema, se a igreja tem problema, se a nação tem problema. Se você buscar, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E um terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês: ele tinha uma visão missionária. Ele via a necessidade do seu povo e sabia que a necessidade daquela gente era espiritual.
E é por isso então que ele clamava por aquele povo. Fazer missão é muito mais do que falar para as pessoas. É viver, é interceder. A melhor forma, existe uma frase que eu gosto, que a melhor forma de amar alguém é intercedendo por ela. Pensa nisso quando você sai daqui durante a semana. Por quem você intercede? Você consegue ver esses bancos vazios e fala: Deus, eu estou lembrando. Aí você fica vendo: nossa, hoje não está aqui a dona Vivi, não está aqui Palmira, não está aqui. E você vai numerando e você vai dizendo: Deus, eu não sei o que está passando com ela, mas eu quero interceder por ela. Pode ser que aconteceu algum problema na família, pode ser também um problema espiritual. Pode ser que as pessoas se contentam porque foi ontem no batizado, pode ser que veio hoje na escola dominical, foi tão boa a escola dominical, então já nem precisa ir no culto. E se nós não colocarmos na brecha dessas pessoas, e não formos intercessores para que a religiosidade ela possa ser quebrada, e o Espírito de Deus possa mover os corações para que seja revelada a pessoa de Jesus, eu e você precisamos ser missionários como ele, e termos a coragem de interceder. Nós faremos diferença, não pelo tamanho da voz que a gente possa ter aqui, mas pela nossa intercessão. Eu gosto de uma expressão também que diz assim: é perigoso orar, porque Deus responde. Se você quer saber o perigo da oração, comece a orar, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai responder, Deus vai te surpreender. Não importa o tamanho do problema que você coloque diante do altar de Deus, esse Deus tem a resposta. Você precisa acreditar na oração. O Lupe que estava falando do nosso mutirão de oração na sexta-feira. Eu sempre gosto de dizer, é um grupo pequeno porque as pessoas não acreditam mais na oração. A oração não tem mais poder. A gente ora apenas pela formalidade, mas a gente não ora com cumplicidade. A gente não ora, é uma oração mais de supermercado. Sabe quando você vai no supermercado? Você pega uma coisa aqui, pega uma coisa, me dá isso, me dá aquilo. É uma oração de pedinte. Não é uma oração que você diz: Deus, aqui está a minha vida. Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso ser mais útil? Como é que eu posso contribuir para a tua missão? Usa a minha vida, usa os meus dons, talentos, usa as minhas coisas, meus bens, meus valores. Deus, usa para o louvor da tua glória. Nós nos fechamos em função de nós mesmos, das nossas coisas, da nossa casa. Nós ajuntamos em função de nós, como se a eternidade fosse aqui, como se nós fôssemos viver a vida eterna aqui. Eu quero desafiar você a orar pela nossa igreja, orar pelos irmãos e irmãs, lembrando que o verso 31 ele diz que a salvação foi preparada diante de todos os povos. E para mim isso fala da visão do discipulado. Quando nós podemos preparar a salvação na convivência um com o outro. César e Priscila estão caminhando comigo e vão embora tarde, viu, Fernando? Eles ocuparam o teu lugar, vão embora tarde. Eu não sei se eles que falam demais ou se o cara que faz discipulado comigo que fala demais. Eu não sei ainda, não consegui discernir, mas eu sei que você demorava muito, e agora eles vieram, também estou demorando muito. Não sei, deve ser eles. Penso que o problema deve ser eles. Pois é, no discipulado a gente tem a oportunidade de revelar, de ensinar, como diz Jesus: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. A visão do discipulado é despertar homens e mulheres para fazer discípulos para a glória de Deus. Penso que nós não temos outro propósito a não ser avançar em missão. Que o advento para nós seja uma oportunidade de relacionar sim com as pessoas. Seja uma oportunidade de comer, quiser comprar uma roupa diferente. Eu sou da roça, então eu sou daquela época que se comprasse alguma coisa era no Natal, né? E a gente comprava também só para ir na igreja, não podia nem pensar em colocar em outro lugar. Então você tinha aquela roupa, era só de ir na igreja. Por isso que existe o hábito de falar assim, pôr a roupinha de ver Deus, entendeu? Mas se isso for com você, faça isso, não tem problema nenhum. Mas eu quero que você neste Natal aproveite a oportunidade para se abrir ao Espírito de Deus, para que Ele possa revelar Jesus no teu coração.
Que Jesus não seja apenas uma oportunidade para comer, para festejar, mas que Jesus seja o consolo que você precisa, seja a resposta que você precisa, que Jesus seja a manifestação do perdão, seja uma oportunidade de quebrantamento, de rendição aos pés do Senhor. Que o Natal, ou preparação para o Natal melhor, não seja apenas a expectativa de comprar e comer, mas de oferecer, de querer ser, de permitir o Espírito de Deus agir. Se proponha a ser obediente à voz do Espírito. Ele tem algo para surpreender você nesse Natal, um presente muito maior do que aquele que você pode dar ou ganhar. Feche seus olhos. Deus, eu quero abençoar a vida destes amados e amadas. A gente tem vivido tempos desafiadores. E muitas vezes, Deus, nós não sabemos como agir, como orar, mas nós precisamos da revelação do Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito possa revelar no nosso coração a pessoa de Jesus, para que através de Jesus venha a nós o consolo, venha a esperança, venha o descanso, venha a confiança. Senhor, eu quero ministrar sobre eles o Teu Espírito Santo, para que, Senhor, em meio a todas as apreensões que temos vivido em nossa nação, que a gente possa ter nossos olhos voltados para Jesus, e que nós tenhamos, Deus, a coragem de ser intercessor, que nós possamos sim orar pelas nossas autoridades, orar pela nossa nação, pela nossa cidade, mas se comprometer, Deus, em orar pela nossa igreja, pelas famílias da igreja, para que venha o melhor de Deus sobre a vida de cada irmão, cada irmã, sobre cada família, haja um mover de Deus, que haja perdão, que haja cura, que haja restauração, que haja salvação nos corações, e que, Senhor, nós possamos ser uma igreja relevante na cidade, e que as pessoas possam saber de nós, não por aquilo que falamos, mas pelo nosso modo de ser. Que o Senhor possa nos ajudar a ser melhor, crentes melhores, pessoas úteis na Tua obra, para o louvor da Tua glória. Eu oro, Deus, com ações de graças, em nome de Jesus. Coloque a tua semana diante de Deus, apresente a Ele, né, os desafios da semana, os seus planos, propósitos. Fala para Deus ministrar em você o Espírito Santo, para que Ele possa trazer revelação, quebrantamento, para que Ele possa trazer propósito, para fazer de você um intercessor, para que você possa enxergar a necessidade ao teu redor, e você possa ser um ministrador, um abençoador, você possa ver pessoas ao seu redor interessado em querer conhecer a vida de Jesus através de você. Se apresente a Deus. Senhor, obrigado por esse tempo. Muito obrigado pelas vidas que nós recebemos hoje, a comunhão da igreja. Muito obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe aqui hoje, cada família aqui representada. Eu quero ministrar sobre eles o Teu melhor. A gente está voltando para casa, nós precisamos da Tua presença e da Tua bênção. Precisamos que o Senhor ministre em nós o Teu Espírito Santo, para que Ele possa nos capacitar, dando poder durante a semana, para a gente revelar Jesus à vida de outras pessoas. Eu quero abençoar a vida de cada um daqueles e daquelas que não puderam vir. Assista com Teu Espírito, Pai, sonda as suas necessidades, derrama do Teu amor sobre o coração de cada um deles, de cada uma delas, que elas possam sentir amadas, muito amadas pelo Senhor. Ó Deus, e que o Senhor possa permitir com que somemos forças para fazermos a Tua obra. Eu quero entregar nas Tuas mãos a semana de atividades. Que o Senhor nos dê poder e graça. Que o Senhor possa abençoar as atividades do final de semana. Que o Senhor possa ministrar em nós, que o Teu nome possa ser glorificado em tudo aquilo que nós fizemos. Dá-nos, Senhor, poder para vivermos uma vida em justiça e integridade, e que as pessoas possam conhecer Jesus através do nosso viver.
Pai, seja sobre nós a tua graça, pois nós oramos com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.